Muito bem, agora você vai aprender a calcular o mínimo múltiplo comum. Você vai usar o que você aprendeu anteriormente, fatoração, para calcular o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo entre o menor múltiplo comum a 2 ou mais números que são apresentados. Como a seguir? Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre, por exemplo, 4 e 6. Eu quero calcular qual é o menor número que, ao mesmo tempo, então, poderá ser dividido por 4 e por 6. Isto é calcular o mínimo múltiplo comum. Muito bem. Você coloca o 4 ao lado do 6, da mesma forma que foi feito na fatoração. E nós vamos agora fatorar juntos, em paralelo aqui. Vejamos. Você vai ver qual é o menor número que divide pelo menos um dos dois. O 4 é divisível por 2? É. Sempre que tiver um número par aqui, comece por 2. Se nós combinarmos assim, vai ficar muito bom. Comece por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Escreva o 2 e põe na vírgula. 6 dividido por 2 dá 3. Então, coloque o 3 aqui. Pronto. Aconteceu de você conseguir dividir ao mesmo tempo os dois aqui. Mas agora, veja, ainda tem um número par aqui? Tem, o 2 é par. Então, divida por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. E o 3? O 3 divide por 2? Não. Então, você vai repetir. Compreendeu? E agora? 1. Acabou. Então, repete 1. O 3 pode ser dividido por quanto? Por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Quando você obtém 1 nas duas colunas, então, porque você terminou a decomposição dos dois números, e agora é só calcular o mínimo múltiplo comum dessa forma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, MMC, ou o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, vale 12. Não esqueça isso, volte a fita, tente fazer sozinho, porque isso será muito importante na hora que você for somar ou subtrair frações. Ok? É um assunto para daqui a pouco, mas isso aqui é indispensável. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 6, por exemplo, e 20. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 20. Pare a fita, não é? Uma boa ideia. Pare a fita e tente fazer sozinho. Em seguida, confira comigo. Veja. 6 e 20. 6 e 20. Abre essa tabelinha, né, com o 6 e o 20 e começa a decomposição. São vários. Tem pelo menos um número par aqui? Tem. Então, comece por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. Não é isso? Bom, ainda tem algum número par aqui? Tem o 10. Então, continue dividido por
2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 16. Vamos fazer a continha. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 20 é 60. Isso significa que o menor número que poderá ser dividido ao mesmo tempo por 6 e por 20 é 60. Da mesma forma, no exercício do lado esquerdo, mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 deu 12. Significa que o menor número que pode ser dividido por 4 e também pode ser dividido por 6 é o 12. Não esqueça disso, porque será muito usado daqui a pouco, tá bom? Muito bem, vamos agora calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que poderá ao mesmo tempo ser dividido por 10, por 15 e por 20. Não é? É o LMC entre 10, 15 e 20. Muito bem. Coloque aqui 10, aqui do lado 15 e aqui do lado 20. Desça a linha vertical como de costume e vamos começar. Vejamos, tem algum número par aqui? Tem. Então comece pelo 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 15 não divide, então repete o 15. E 20 dividido por 2 dá 10. Muito bem. Ainda tem número par aqui? Tem. Então, divida por 2 de novo. O 5 repete. O 15 repete. E 10 dividido por 2 dá 5. Muito bem. E agora? Por 2 não dá mais, porque aqui não tem números pares. Então, mais o 15 pode ser dividido por 3. Então, coloque o 3. Não vá direto para o 5. Coloque o 3, porque é em ordem crescente que você deverá fazer essa decomposição. O 5 não divide ainda, então repete. 15 dividido por 3 dá 5. Não é isso? E o 5 não divide, repete. Ainda dá por 3? Não, agora dá por 5. Então divida por 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E 5 por 5 dá 1. Não é isso? Agora é só multiplicar. Se você multiplicar, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 13. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 20 é 60. Bom, lembre-se disso, aprenda bem, volte à fita, porque será indispensável na hora de calcular o denominador comum. Daqui a pouco falaremos disso, hein? Vamos lá, o LMC entre 15, 18 e 21. O LMC entre 15, 18 e 21. Tem número par aqui? Tem. Então comece por 2. 15 não divide por 2, repita o 15. 18 dividido por 2 dá? É par? Tá. Então 18 dividido por 2 dá 9. E 21 não divide por 2, é só repetir. Preste atenção, em caso de dúvidas, volte à fita. Muito bem. Não tem mais número par aqui. Então agora 6 por 3. Vejamos, dá por 3. Então 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 9 também divide por 3. Então 9 dividido por 3 dá 3.
E 21 também divide por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Não é isso? E aí, ainda dá por 3? Não, tem 3 aqui. Então, divida por 3. O 5 não divide, repita. 3 dividido por 3 dá 1. E o 7 você deve repetir. E agora, não dá mais por 3, dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Este 1 repete e o 7 repete. E para concluir, dá por 7. É isso? 1, 7 dividido por 7 dá 1. O que é que você tem aí? 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, 6. É isso? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 7, 630. Então, o NMC entre 15, 18 e 21 é 630. Tá bom? Por favor, não esqueça desse assunto de como calcular o mínimo múltiplo comum, porque daqui a pouco você precisará disso nas frações, tá bom?